Estaremos bem. Aqui está. Mombrana conta essa experiência que quando o anjo de Deus veio para ele, falou que ele teria 3 sinais, ou ele teria 3 estágios ou 3 etapas no seu ministério. Então ele teve a primeira etapa, ele teve a segunda etapa, a primeira foi quando ele pegava na mão do paciente e ele podia discernir o que havia de errado com a pessoa. A segunda etapa é que ele podia discernir o coração das pessoas. Mas aí a terceira etapa foi quando ele entrou mais profundamente no ministério, quando os esquilos vieram à existência e vários outros eventos sobrenaturais aconteceram. Mas quando era para aquilo acontecer, quando aquilo estava prestes a acontecer, e Deus já havia prometido para ele, lá atrás, em 1946, o anjo já havia lhe avisado sobre as coisas que haveriam de ser no futuro, não é? O anjo já havia lhe dito que aquelas coisas deveriam suceder daquela maneira. E ele deu um sinal visível para o profeta, ele conta aqui nessa experiência, e eu gostaria de voltar a lembrar a vocês, nesta noite, que é muito importante nós termos nossos olhos espirituais atentos para o que está acontecendo bem diante de nós, para nós realmente não sermos pegos de surpresa. Então, nessa citação aqui, ele está contando o que o anjo lhe disse a respeito de quando essa mudança viesse, algo sucederia. Então, ele diz assim, agora, está na minha outra Bíblia, quando o Senhor me deu uma visão e disse que a mudança viria quando uma mulher viesse à plataforma, como que ela estaria vestida, e ela teria um bebê que era incurável, enrolado num pequeno cobertor, e o bebê seria curado. Ela estaria vestindo um conjunto, e como seria sua aparência, e tudo assim. Então, seria este o tempo que meu ministério mudaria. Quantos se lembram de eu ter falado isso? Claro, por anos, muitos anos. Quantos sabem quando que isso aconteceu? Bem aqui perto na armaria, quando eu estive lá a última vez. Caminhando pelo corredor, minha esposa, minha nora e até mesmo Billy, e eles estavam todos lá. E eu vi esta pequena mulher, e eu estava com a fila de oração andando. Ele estava na fila de oração e ele viu a mulher se aproximar na fila de oração. Mas isso foi muitos anos depois da promessa que o anjo lhe havia dito. E esta pequena senhora chegou, essa pequena mulher chegou, eu vi esta pequena mulher vir e eu estava com a fila de oração andando e esta pequena senhora chegou e eu pensei, bem, eu creio que eu conheço esta mulher de algum lugar, mas não consigo me lembrar de onde. Vejam, tinham passado tanto tempo, 5 ou 6 anos, mas ainda que demore, contudo, em seu dia aquilo falará. Fazia mais ou menos 6 anos que o anjo havia dito para o profeta sobre a mudança no seu ministério. E o anjo mostrou para ele a mulher. Havia um sinal evidente ali, que quando ele visse aquela mulher vestida daquela maneira, ele saberia que ali seria a mudança do seu ministério. Muito interessante o que acontece aqui. Então eu dei uma olhada ao redor para encontrar o Billy e ele não estava na plataforma. Eu dei uma olhada para minha esposa e a ela... E ela e a Lois, que é a minha nora, elas estavam olhando para o outro lado. E aí eu vi do que se tratava. Era aquela pequena mulher. Ela estava com o bebê, ela trouxe o bebê, eu orei e o Senhor Jesus a curou. Curou o bebê. E, Rosela, onde está você? Ela estava lá para testemunhar do bebê. A Rosela, que era uma outra irmã, também estava lá e viu aquilo acontecer. A história começou assim. Que eu fui lá para orar pelas criancinhas que tinham se ferido naquela escola católica que queimou. E vocês se lembram do caso? E lembre-se, os homens de negócio do Evangelho Completo tiveram uma reunião lá para oferecer oração pelos doentes. E pelas freiras e pelos demais que estavam nos hospitais. E esta mulher tinha ido ao seu pastor. Irmã Rosela, está certo? É assim mesmo que aconteceu? O irmão Brando estava confirmando com a irmã que estava na reunião. É isso mesmo a história? Foi assim? Era aquela igreja da Aliança Sueca, ou algo assim que ela pertencia. Ele pergunta para uma Rosela. E os médicos aqui na cidade, muitos deles tinham desenganado o bebê. Ele não poderia viver. E o pastor dela disse, vá ver o irmão Brana, Deus ouvirá a sua oração. Agora, se este homem estiver presente, que Deus te abençoe, meu irmão, por isso, porque o Senhor fez algo por aquela mulher. E assim, se eu estiver contando a história certa, vocês me acompanhem.
Naquela noite, naquela tarde, eu apenas fiz uma oração congregacional pelos pequenos companheiros que estavam doentes no hospital, as crianças que morreram, que estavam feridas, aliás, por causa daquele incêndio que aconteceu na escola. E o irmão Branham estava orando por eles no hospital. E também pelas freiras que se machucaram. E eu saí e a pequena senhora ficou chorando porque ela tinha que ir embora para casa. O marido, o pai, estava cuidando de mais uma ou duas crianças. E então, eu creio que a Rosela viu ela chorando ou algo e eles disseram, bem, por que o irmão Branham... Ela disse, eu trouxe o bebê. O meu pastor me disse para vir pedir para o irmão Branham orar por ele. E ela disse, os médicos já o desenganaram. E ele não orou pelos doentes. Porque o irmão Branham não tinha ido lá para orar pelos doentes, mas simplesmente pelas pessoas que tinham se ferido no incêndio. E ela disse, mas ele não orou pelos doentes. E ela disse, vai ser hoje à noite. Hoje foi pela escola só. A irmã Rosela disse para ela, calma, irmã, hoje à noite ele vai orar pelos doentes. Vai ser hoje à noite. Hoje foi só pela escola, que pegou fogo. Mas aí ela disse, mas eu não posso ficar até a noite. Eu creio que um dos colaboradores ficou segurando o bebê para ela, enquanto ela foi telefonar para o seu marido. E o seu marido docilmente disse, bem, pode ficar, querida, fique. Então a Rosela disse, agora, vou te avisar. Normalmente, o filho do irmão Branham, o Billy Paul, entrega os cartões. Você fique na porta e ele vai te dizer para onde ir. Diga a ele que você quer um cartão. Então a irmã Rosela ajudou aquela senhora. E o Billy lhe deu um cartão. E naquela noite eu acho que ela não estava na fila do discernimento. Ela estava apenas seguindo a fila de oração. Mas contudo, quando ela chegou, eu vi o bebezinho e eu pensei, espera um minuto. Mas vestido assim, eu conheço este bebê. Veja, o irmão Branham tinha visto a visão daquela cena há 6 anos antes, mais ou menos. E quando o irmão Branham vê aquilo materializado diante dele, ele falou, mas eu já vi esse quadro em algum lugar. Eu já vi essa cena em algum lugar. E ele disse, mas eu conheço essa mulher, eu conheço esse bebê, não é? O irmão Gene Gold, que se encontra aqui, lá em New Hampshire, na primeira primavera passada, teve uma mulher que veio à plataforma segurando um bebê e ele disse, irmão Branham, não era essa mulher aí? Eu disse, não era não. Nós tínhamos estado esperando por ela por cerca de 4 ou 5 anos. E eu disse, não era ela. Eu disse, porque essa mulher da visão, ela tinha cabelo loiro, ela era alta e estava vestida diferente. E o bebê era mais velho. E este era um bebezinho pequenino, muito doente. Então, quando a senhora chegou, o Espírito Santo começou a se mover e disse que os médicos o tinham desenganado. E começou a contar a história do bebê, como ele faz normalmente. Disse a ela que seu bebezinho não conseguia comer nada. Toda vez que ele comia, tá certo isso aí, irmã Rosela? Ele vomitava, não é isso? Ele tinha tantos meses de idade e só pesava apenas 1 quilo ou 1 quilo e pouco, ou algo. E se ficava comida no estômago, passava direto, como se fosse uma disenteria. E ele estava numa condição terrível, mas o Espírito Santo pronunciou, assim diz o Senhor, o bebê está curado. E eu olhei para ver onde Billy estava e eu não conseguia ver ele para fazer ele perceber. Porque, veja, Billy Paul sabia, a esposa do irmão Branham sabia, a nora do irmão Branham sabia, porque ele tinha dito a visão. Falou, olha, meu ministério vai mudar quando uma mulher aparecer na fila de oração, ela vai estar vestida assim, ela vai estar com um bebezinho e estará numa situação terrível. E agora a coisa estava acontecendo, mas eles não tinham percebido. O próprio Billy Paul deu o cartão de oração para aquela mulher com o seu bebê e ele não conseguiu discernir que aquela mulher era o cumprimento da profecia. Ela estava vestida exatamente do jeito que a profecia havia dito. E eu olhei para ver onde Billy estava e eu não conseguia ver ele para fazer ele perceber. Então eu disse, vou apenas esperar para ver o quão cego eles estão, para ver se eles estavam cegos como eu estava. Então continuou. E antes de sairmos para ir para casa naquela noite, entramos no carro e minha nora disse, vocês perceberam aquele dócil bebezinho na plataforma? Ela disse, era a coisa mais bonitinha e tão doentinho. E a minha esposa disse, eu percebi aquele bebê. Aí eu pensei, agora elas vão falar, quer dizer, agora elas vão falar, olha, querido, é o bebê que você disse, né? E eu deixei continuar. E elas não captaram. No próximo dia nós estávamos indo para casa e eu não pude sair de Chicago antes do meio-dia porque meu carro tinha congelado. Está parecendo aqui no Canadá, onde você olha é gelo para todo lado.
Meu carro tinha congelado e eu tive que deixar descongelar. E era por volta de meio-dia antes que eu pude sair. E indo pela estrada, a esposa disse: Billy, você percebeu aquele bebezinho na noite passada? Não era a coisinha mais bonitinha? E eu disse: sim, era assim. E eu apenas deixei. E ela continuava passando por alto. E eu disse: querida, você viu alguma coisa qualquer, ou qualquer coisa especial naquele bebê e na mãe do bebê? Ela disse: não, acho que não. Aí eu disse: você se lembra 5 anos atrás, uma pequena mulher que estaria vestindo um conjunto? Aí ela me disse: era isso? Era essa mulher aí? Eu disse: bem exatamente, era essa. E minha nora e meu filho, mais tarde, nós nos encontramos e fomos ter nossa janta, como nós chamamos, né? A nossa ceia. Então fomos ter nossa ceia e a Lois mencionou o bebê novamente e eu mencionei a ela e o Billy disse: é verdade, pai. Aquele era o bebê, não era? Sim. E a partir de lá, tudo mudou. Isso aqui está na mensagem Todos os Dias de Nossas Vidas, do dia 12 de junho de 1959. Que coisa interessante, amados. Veja, o profeta disse que na mensagem, deixa eu achar para vocês a citação aqui, ele diz assim, em vários lugares, mas deixa eu achar pelo menos um aqui onde fala a seguinte frase. A seguinte frase. Quando o amor divino é projetado, a graça... Quando o amor divino é projetado, é o nome da mensagem, quando o amor divino é projetado, a graça soberana toma lugar. Ele disse o seguinte nessa mensagem no parágrafo 38. Ele diz assim, agora, falando das coisas que tinham acontecido, ele disse, olha, isso pode parecer um pouco fictício para você, mas vocês sabiam que a verdade é mais estranha do que a ficção? Vocês sabiam que a verdade é mais estranha do que a ficção? Veja, havia sido dito, havia sido profetizado em detalhes a cor da roupa da mulher, o bebê, o tamanho do bebê, a condição do bebê, certo? Tudo havia sido profetizado. Exatamente, porque uma visão é justamente a própria cena sendo vista. Não é? Uma visão, nesse caso, não era nem forma simbólica, era realmente, literalmente, o que estava acontecendo. Mas quando a coisa estava se desvelando bem diante dos olhos do profeta, inclusive, demorou um tempo para ele captar que aquele era o cumprimento daquilo que o anjo lhe havia dito. E o profeta está dizendo aqui, olha, a verdade é mais estranha do que a ficção. Então, hoje nós estamos vivendo nos dias onde, quando a verdade vem à tona, ela é muito estranha. Ela é muito fora daquilo que as pessoas estavam esperando que fosse acontecer. Que a ficção ela é mais comumente aceita. Não é? A ficção, ou a presunção, ou aquilo que as pessoas imaginavam que aconteceria. Não é? Então, veja, o profeta disse aqui para nós que ele mesmo, Billy Paul não captou, a sua esposa não captou, a sua nora não captou, e ele disse, eu por muito pouco não captei. Não é? Mas ele, claro, era uma pessoa que prestava atenção nos detalhes, uma pessoa muito sensível ao mover do Espírito Santo, e assim como nós deveríamos ser. Ele disse na mensagem, o livro das eras, que o povo da era final, nós, os eleitos, os escolhidos, nós teríamos uma percepção profética. Nós realmente teríamos uma percepção profética. É diferente. A nossa percepção é diferente da percepção da igreja, que também será salva. A igreja nominal, as virgens nécias, não é? Mas o povo eleito, eles têm uma percepção mais aguçada. Eles têm uma visão muito mais, que alcança muito mais longe, não é verdade? Então, falando disso, antes de nós entrarmos na nossa pequena lição, vamos ver quanto tempo nós teremos hoje, mas eu quis mostrar para vocês essa citação aí, que nós deveríamos prestar atenção no momento que nós estamos vivendo, porque a coisa realmente seria desta maneira. Mas, contudo, Deus não nos deixou desavisado. Ele profetizou sobre todas as... Irmãos, sabe uma coisa que me faz amar a Deus de uma maneira muito profunda? É que na hora que nós estamos atravessando agora, não existe nenhum evento maior, relevante, que não tenha sido avisado, profetizado e mostrado para nós
de antemão. A única coisa que cabe a nós fazermos agora é nós encaixarmos esses eventos modernos dentro da profecia. Não é verdade? Nós temos que olhar para os eventos modernos e encaixar eles dentro da profecia, porque nós fomos avisados. Já foi nos dito. Mas o profeta disse, olha, a ficção é mais normal do que a verdade. Então veja que a verdade em si, ela vai ser incomum. Ela não estará nas grandes redes de transmissão, ou nas grandes redes de comunicação, ou nas grandes redes de pregação, ou nos grandes meios de pregação, mesmo no meio do povo que se diz o povo da mensagem. A coisa vai ser muito, muito, muito escondida, não é? Então, isso aí é um aviso para nós, esse momento que nós estamos atravessando. A verdade é mais estranha do que a ficção. Não é? Que coisa chocante, né? Isso que o profeta disse para nós.